Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa nossa conversa virtual. Boa noite, Mayra. Mayra, eu vou esperar só um pouquinho para te fazer a solicitação, tá bom? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nesse nossa conversa virtual. A ideia é que a gente possa fazer um espaço para que a gente possa trocar experiências e aprendermos juntos. Boa noite. A ideia hoje é que a gente possa conversar um pouquinho sobre meditação. A ideia de fazer essa live sobre meditação é o fato da gente tudo isso que a gente tem vivenciado nesses últimos 5 meses. Boa noite. Vamos aguardar as pessoas entrando. Então, como eu estava falando, hoje vamos falar sobre meditação. E a ideia me surgiu de convidar a Mayra hoje aqui, diante de tudo isso que a gente está vivenciando nessa pandemia nos últimos 5 meses, né? Onde tantos sentimentos estão aflorando, como ansiedade, medo, a falta de perspectiva ainda real de quando tudo isso vai realmente passar. Então, eu tenho feito a autorreflexão de que a gente precisa se voltar para dentro de si mesmo e buscar ferramentas do autoconhecimento e da busca do nosso equilíbrio. E acredito firmemente que a meditação possa ser esse caminho, nos ajudar nesse caminho. E aí, por isso, eu convidei a Mayra, para estar aqui com a gente hoje. Sejam todos muito bem-vindos para quem entrou agora. Boa noite. Eu vou convidar aqui a nossa convidada especial. Para que ela possa. Vamos aguardar. Boa noite a todos. Hoje a Mayra está entrando. Boa noite, Mayra. Boa noite. Seja muito bem-vinda à nossa conversa. Obrigada. É um prazer muito grande ter você aqui hoje com a gente. Eu Obrigada. acho que a gente podia esperar só mais um pouquinho, né? Enquanto as pessoas estão entrando, para a gente começar a nossa conversa, que eu acho que a gente vai aprender muito hoje com você. Tá entrando. Boa noite para quem está chegando agora. Sejam bem-vindos. A Natália está dizendo saudade aí da Mayra, né? Porque a Mayra está em teletrabalho, né, Mayra? Não tá conseguindo vê-la fisicamente, só por telefone, né, Mayra? Isso. E aí as pessoas estão entrando. Boa noite. Eu acho que eu vou começando a apresentar para quem já chegou. Então, a Mayra, como eu estava falando no começo, a ideia da gente conversar hoje sobre meditação, e ela é uma pessoa que conhece muito sobre isso. A Mayra é um presente que a vida nos trouxe para todos nós lá no CEDO. Eu conheci a Mayra porque a gente trabalha junto no Centro de Diabetes, Obesidade e Hipertensão, no CEDO. Ela é uma médica nefrologista, mas ela também é a referência técnica distrital em meditação na Secretaria do Distrito Federal. Então, é uma pessoa extremamente abalizada para nos ensinar um pouquinho sobre esse tema tão vasto que é meditação, mas que pode, com certeza, nos ajudar muito no dia a dia, né, Mayra? Isso. Ela me enviou. Eu disse a ela que quando eu convidei ela para fazer a live, que eu queria ser a primeira beneficiada, porque eu já tive curso com ela, já fiz algumas práticas com ela, mas ainda não consegui colocar a meditação de uma forma consistente no meu dia a dia. Aí eu disse a ela que eu espero que a partir de hoje eu possa ser uma das beneficiadas das dicas que ela vai nos trazer, né, Mayra? Com E aí certeza. fala um pouco pra gente, Mayra, da sua história, como é que você começou a conhecer mais sobre a meditação. Seja Boa bem-vinda mais noite. uma vez. Obrigada, boa noite a todos. Fico muito feliz pelo convite da Denise, quando ela me pediu. Sempre que é para falar de meditação, para mim é uma alegria imensa poder falar um pouquinho aí de tudo que eu aprendi, tanto na teoria quanto na prática, né? E poder compartilhar um pouco disso. A minha história começou no ano 2000,
quando eu conheci o meu mestre de meditação, que foi meu professor de faculdade, meu professor de imunologia, meu querido Carlos Eduardo Tosta, que eu fui agraciada com a possibilidade de fazer uma monografia com ele. E nos encontros que tivemos para fazer essa monografia, a nossa amizade foi crescendo. Ele é uma pessoa que já medita há vários anos, tem grande conhecimento. Ai, gente, minha tia chegou. Desculpa. É ótimo tê-la aqui. Fica passando aqui um monte de mensagem, né? Mas seja aí... bem-vinda, né? Todos sejam muito bem-vindos. Para quem entrou depois, a Mayra está se apresentando, explicando para a gente a história dela com a meditação, como é que começou, né, Mayra? Isso. E aí, quando foi em 2009, eu tive a oportunidade de fazer um curso de meditação com ele. A gente já se conhecia há bastante tempo, fazia trabalhos voluntários, mas em 2009 surgiu essa oportunidade. E eu comecei a fazer e durante o curso tinha duração de 10 semanas. Eu meditava todos os dias, 2 vezes por dia. E eu vi a diferença que fez na minha vida, né? Realmente foi uma diferença muito grande. E continuei praticando, mas depois passou um período que eu estava trabalhando muito, depois gestação, né? Bebê pequeno em casa, deixei um pouquinho de lado. Mas comecei a retomar a prática até que num belo dia eu reencontrei ele, quando ele iria oferecer o seu último curso de meditação, que a ideia dele era que começasse a formar instrutores de meditação, né? Então eu fiz esse curso em 2016 e a partir de 2017 eu comecei a dar aulas de meditação. E aí começou essa trajetória, né, de falar um pouco mais, né, intensifiquei mais a minha prática, passei a fazer retiros também de meditação, fazer outros cursos, passei a estudar mais a respeito, até que em 2018 eu me tornei a referência técnica distrital de meditação na Secretaria de Saúde, onde a gente tem programas tanto de curso de meditação para iniciantes, né, um curso básico, como também fazemos capacitação de instrutores para que seja oferecida a meditação nas unidades de saúde do DF, gratuito para toda a população. Maravilhoso, Mayra. Então, Mayra, define assim para a gente o que é meditação, né? Porque para mim até um pouco assim amplo esse termo, né? Então, o que é a meditação, Mayra? Eu acho que se a gente perguntar para 30 pessoas o que é meditação, a gente vai ouvir 30 respostas diferentes, né? A meditação, meditar é se familiarizar com o funcionamento da mente, como ela cria e molda as percepções que nós temos de nós mesmos e do mundo, né? Só para a gente ter ideia, a gente tem a percepção de como a gente é e quando a gente olha no espelho, a gente já passa a ter uma nova percepção, né? E é a mente que vai criando essas mudanças. A meditação, ela é uma prática milenar já, e ela é conhecida em muitas culturas. E ela permite cultivar e desenvolver qualidades fundamentais do ser humano, como a amorosidade e a compaixão. A meditação, ela começa por meio do direcionamento da nossa atenção. E dessa forma, nós podemos acessar estados de consciência que são a chave para o autoconhecimento e o nosso autogerenciamento. Desta forma, a gente melhora as nossas relações conosco e com todo mundo. Muito legal. E os benefícios são claros, né? Eu lembro que uma vez a gente fez um curso lá no CEDOR, né, Mayra? Acho que foi em 2018, né? Com nossos profissionais lá. E eu lembro que eu tinha trabalhado o dia inteiro, estava exausta, e eu ia levar uma amiga querida que até entrou na live, que ia morar nos Estados Unidos. Eu não queria deixar de jeito nenhum de ir levá-la no aeroporto, mas eu estava exaurida. Assim, a palavra, eu estava com medo de dormir no carro. E aí a gente fez a prática guiada por você. E aí era como se eu tivesse me reenergizado. Foi uma coisa impressionante. Eu cheguei lá no aeroporto, outra pessoa. E aquilo me deixou felicíssima, né? E aí eu queria que você comentasse com a gente. A Mária me mandou uns 10 artigos científicos, eu consegui lê-los. Eu fiquei mais impressionada ainda com o poder da meditação.
Mas eu vou deixar a Mayra, que tem muito mais conhecimento, falar um pouco desses benefícios comprovados cientificamente da meditação, né, Mayra? Fala um Isso, pouquinho pra gente. isso. Até a década de 80, existiam menos de 100 artigos a respeito da meditação. E à medida que as pessoas foram conhecendo, hoje, se a gente entrar nesses sites de pesquisa, nessas plataformas, você vai ver mais de 10 mil artigos em meditação. Então, realmente, hoje em dia tem muita coisa, né? Existem artigos de baixa qualidade, qualidade moderada, mas também já existem artigos de boa qualidade, né? E os principais benefícios relacionados à meditação, além de melhorar a atenção, a concentração e regular as nossas emoções, né? Melhorando essa nossa relação conosco, corpo, mente, emoções. Também quando a gente fala de saúde física, a meditação ela ajuda no controle da pressão arterial, na redução da frequência cardíaca, na prevenção de doenças coronarianas, na redução do estresse. Inclusive, tem um artigo recente dizendo que até mesmo essas práticas online, né, agora nessa época da pandemia, tem um benefício muito importante na redução do estresse. Redução da ansiedade, redução da depressão, melhora da cognição em idosos, inclusive pacientes idosos com diagnóstico precoce de demência, eles podem ter um retardo na progressão da demência quando eles começam a meditar. Melhora na insônia, nas síndromes dolorosas, na síndrome pré-menstrual, mulheres que sofrem de cólica, dor, enxaqueca, né? Alterações de humor durante esse período, também tem melhora, né? Enfim, melhora do humor em geral. Tudo que a gente Além precisa disso, agora, né? hã? Tudo que a gente precisa agora, né? Melhorar a Tudo que a ansiedade. gente precisa. Tudo que a gente precisa. A meditação, ela ainda aumenta a longevidade e ela contribui para a felicidade. As pessoas que meditam tendem a ser mais felizes. E aí, quando a gente fala especificamente do diabetes, já tem estudos mostrando os benefícios da meditação nas 3 esferas: a social, biológica e psicológica. Na biológica, a gente vê redução da glicemia de jejum, redução da glicemia pós-prandial, da hemoglobina glicada, redução do peso, da pressão arterial, da frequência cardíaca e maior aderência ao tratamento. Na esfera social, a gente vê um desenvolvimento de relações interpessoais mais saudáveis, o fortalecimento da relação entre o médico e o paciente, que é muito importante para o tratamento, né? A diminuição daquelas percepções de estigma em relação à doença, né? E na esfera psicológica, o aumento da autoestima, da autoconfiança, diminuição da ansiedade, da depressão, desenvolvimento de habilidades para enfrentamento da doença, maior aceitação da doença, mais interesse em alteração dos hábitos de vida que contribuem no controle da doença, né? E até mesmo diminuição do uso de substâncias como álcool, cigarro. A Lê, a nossa querida Lê, que está aqui nos acompanhando, ela pediu para você comentar um pouquinho mais dos benefícios, que eu até li um artigo que você me mandou sobre o tratamento da obesidade, né? Que da ajuda da meditação na perda de peso, né? Mas ela pediu para você comentar um pouquinho mais sobre isso. Vou comentar. Um beijo para minha chefinha. Beijo, chefa. Em relação à obesidade, os estudos mostram que não houve redução de peso. Porém, houve maior tempo de manutenção da perda de peso. Que é super importante, né? Que é muito importante, né? Não ficar naquele efeito sanfona. Uhum. Além disso, existem aquele tipo de alimentação que é desencadeada por fatores emocionais. Então, estou ansiosa, eu como. Estou triste, eu como. Estou feliz, eu como. Estou com medo, eu como. E essa alimentação desencadeada por emoções, ela diminui. Então, os pacientes começam a perceber melhor essa questão das emoções, né? E diferenciar o que é emoção e o que realmente é fome. Também tem uma redução daquela alimentação desencadeada por um alimento externo. Por exemplo, você não está mais com fome, você já comeu e alguém te oferece um bombom, né? E aí você vê aquele bombom, só porque você viu o bombom, você tem vontade de
comer esse bombom, mesmo sabendo que você já está satisfeito, né? Então, diminui também essa alimentação desencadeada por fatores E externos. que tem acontecido muito, né? Agora, com tudo isso que a gente está vivenciando, muita gente tem descontado um pouco na alimentação, até com uma forma Isso, de recompensa, né, por tudo. isso. Mayra, e assim, como é que seria assim o para a gente praticar, né? Como é que seria Uhum. essa prática? Como é que a gente começa? Explica um pouco para a gente, assim, como é que a gente faria se a gente quiser Uhum. começar a meditar amanhã, que é o meu caso. A gente pode falar, começar hoje. O pessoal está pedindo fitas e mensagens para meditações. A Naira tem um canal, gente, no YouTube, né, Mayra? A gente tem um endereço lá no convite da live. E depois Isso, amanhã eu vou colocar de novo no Instagram. Mas isso, aí lá ela tem vídeos sobre meditações e dicas, né, Mayra, também. isso, exatamente. Bom, a prática começa com a observação do corpo, especialmente a respiração. A gente percebe que a respiração está muito relacionada com as emoções. Por exemplo, uma respiração rápida normalmente está relacionada à raiva, medo, ansiedade, dor. Já uma respiração mais lenta remete a paz, tranquilidade, serenidade, né? A gente vê, por exemplo, que a gestante, quando está em trabalho de parto, a primeira coisa que a gente fala para ela, respira, né? Que respirar mais devagar realmente vai diminuindo esse efeito da dor, né? Então a gente começa com essa percepção da respiração. A partir do momento que nós percebemos a respiração, nós podemos observar todas as características da respiração, como movimento, temperatura, velocidade, profundidade, onde no corpo sentimos essa respiração, né? E podemos, inclusive, dar uma atenção especial à região das narinas. Tentar perceber o momento que o ar entra e sai pelas narinas. A partir do momento que a gente direciona essa nossa atenção à respiração, a nossa mente vai começando a se acalmar, vai começando a se tranquilizar. E aqueles pensamentos desordenados, eles vão se dissipando. Mas esses pensamentos, eles continuam surgindo. Esses pensamentos, eles não são nossos inimigos. O que a gente pode fazer é percebê-los, né? Reconhecer que eles estão lá e deixá-los ir. Como que a gente deixa ir? Trazendo a nossa atenção novamente à respiração. A gente pode também, ao longo do dia, observar as nossas ações e as nossas emoções. Por que a gente reagiu de determinada forma para algum tipo de situação? Né? Por que as pessoas reagem de formas diferentes para a mesma situação? Quando a gente começa a perceber as nossas atitudes e refletir sobre elas, nós nos tornamos mais conscientes e somos capazes de escolher como agir e não simplesmente agir no modo automático ou agir por impulso. É importante que durante a prática a gente esteja numa posição confortável, para que não tenha desconforto. Então a prática ela pode ser feita sentada numa cadeira e pode colocar uma almofada apoiando o dorso para a gente não ficar deitado lá na cadeira, né? Pode ser feita em uma almofada também que seja um pouco mais rígida, para que mantenha o quadril mais elevado que o joelho. Por quê? Porque isso propicia que a nossa cabeça esteja alinhada com o nosso corpo. Isso é fundamental para a gente não sentir desconforto durante a prática. Isso é importante também para manter a nossa concentração. Algumas pessoas ainda sentem dificuldade de fazer sentado numa cadeira ou fazer sentado no chão, né? E gostariam de fazer deitado. Não tem problema fazer deitado, Principalmente à noite. principalmente à noite. Mas aí o sono é um grande desafio. No caso daquelas pessoas que têm problema de insônia, aí já pode usar a meditação como uma aliada. Ah, então, mas assim, então a gente pode fazer deitada se a gente conseguir burlar o sono para a pessoa que tem dificuldade para dormir, por exemplo, que não dorme tão fácil. Uhum. É uma possibilidade, Mayra? Pode sim. É bem desafiador você conseguir, porque durante a meditação já tem um relaxamento natural da prática, né? Um relaxamento dos músculos. Então, existe essa tendência natural a sentir sono. Fazer deitado, então, é um grande desafio.
E aí surgiu a pergunta aqui da Rocilene, beijo, Rocilene, que está acompanhando a gente, se teria algum horário melhor, assim, para a prática, Mayra? Se você indicaria. Se teria alguma relação com refeição, se precisa ser antes ou após a refeição, ela está perguntando. O melhor horário é aquele que você está disponível. Pode ser de manhã, pode ser de noite, pode ser saindo do trabalho. Algumas coisas que favorecem uma prática mais tranquila e outras que podem prejudicar um pouco. Por exemplo, se o estômago está muito cheio, isso prejudica. Na hora de prestar atenção na respiração, a gente começa a ter um pouco de desconforto. Então, o ideal é que a gente esteja em jejum ou tenha feito uma refeição bem leve. Meditar próximo à hora de dormir tem o problema do sono, né? Embora tem muitas pessoas que meditam imediatamente antes da hora de ir para a cama e não tem problema nenhum. Depende de cada pessoa. Outras pessoas, já acordar cedo para meditar, sentem sono, né? Então, uma das coisas que a gente pode fazer para evitar essa sonolência é lavar o rosto, tomar um banho, que aí tira um pouquinho. Mas qualquer hora do dia é propícia. Se você puder manter o mesmo horário diariamente, isso facilita, porque o seu corpo já vai se preparando para aquele momento da prática. E, assim, uma dificuldade que eu vi, assim, porque eu fiz algumas vezes a meditação, mas, como eu falei, eu não consegui ainda colocar de uma forma consistente no meu dia a dia, né? E uma das dificuldades foi a falta de tempo, assim, porque tem dia que eu já acordo de manhã, aí já tenho que trocar os meninos, aí tomar café, a gente começa a trabalhar às 7 horas da manhã, geralmente, e aí quando chega de noite tá cansada, né? E aí, o que você dá de dica pra gente, Mayra? Assim, porque eu sei que falta de tempo é questão de prioridade, né? Mas o que você pode nos ajudar aí nesse começo da gente, né? Sim. É muito frequente essa queixa de falta de tempo, né? Cada vez mais a gente está envolvido com mais atividades, o próprio uso das redes sociais, dos canais de relacionamento, enfim. A gente está mais cheio de atividades hoje em dia do que a gente estava antigamente. Quando a gente percebe que o dia já passou, já está na hora de dormir, acaba indo dormir tarde demais, precisa acordar cedo, né? Então, às vezes é difícil. O que é importante? Para a gente estabelecer a prática, para a gente manter essa rotina, é importante que pelo menos, se o dia passou e você não teve tempo, que você reserve de 1 a 2 minutos para fazer a prática antes de dormir. E quando você estabelece na sua mente que todos os dias você vai fazer essa prática, mesmo que ela seja de 1 a 2 minutos, é mais fácil você incorporar na sua rotina. Com isso, a sua mente vai se programando para que você comece a encontrar mais tempo para fazer a prática. E aí, paulatinamente, você vai aumentando esse tempo. 1 a 2 minutos realmente não traz benefícios, mas ela já ajuda no sentido de você conseguir colocar essa prática na sua rotina. Todos aqueles benefícios que eu falei, eles começam a surgir a partir de 10 minutos de prática diária, né? E eles vão aumentando à medida que a gente estende o tempo de prática, né? Com cerca de 10 minutos, a gente já começa a perceber melhora na atenção, redução na divagação mental. Quando a gente pratica por 2 semanas, a gente já começa a perceber melhora na memória. Quando a gente já pratica por 30 dias, a gente começa a ter alterações nos marcadores moleculares de envelhecimento. Então, olha só, a meditação ela rejuvenesce também, né? Mas nada disso, vamos ficar mais jovens, né? Mas nada disso persiste se a gente não continuar com a prática. Então, é muito importante estabelecer uma estratégia para conseguir colocar a prática na nossa rotina. Algumas das coisas que a gente pode fazer também, quando tem a falta de tempo, é acordar mais cedo para fazer a prática, né? Colocar algum alarme sonoro de que te lembre de que você precisa fazer a prática, né? Encontrar um amigo de meditação, né? Para que ele possa te lembrar e você possa lembrá-lo também de fazer a prática, né? Criar uma turma de meditação, porque quando você tem aquele compromisso, né, de ter que encontrar sempre, isso facilita com que você insira na prática também, né? E é necessário fazer escolhas também, né? O que eu vou deixar de fazer
para que eu possa meditar, né? Talvez, prioridade, né? talvez ficar um pouquinho menos de tempo no telefone, assistir um pouco menos de televisão, né? Enfim, tentar fazer algumas trocas, né? Porque eu digo o seguinte, se a gente limpa nossos dentes todos os dias, a gente também precisa limpar a nossa mente, né? E a gente encontra um tempo para escovar os dentes, então vamos encontrar um tempo para limpar a nossa mente também. Uma pergunta que fizeram é se tem um tempo mínimo, seria os 10 minutos, Mayra, para começar a ter benefícios, o tempo mínimo para fazer de meditação por dia? Assim, o que a ciência mostra, né, o que os estudos mostram, a partir de 8 minutos a gente já começa a ter algumas alterações, né? Para a gente alcançar estados de consciência mais profundos, é necessário uma prática mais longa, né? 30, 40 minutos, que seria o ideal para todo mundo. Mas se a gente conseguir 10 minutos diários, com certeza já vai ter grande benefício. E se naquele dia não conseguiu, faça pelo menos 1 a 2 minutos, que isso já vai auxiliar. E outra pergunta que fizeram é se esses apps, eu até tenho uns 2 apps, um que você me indicou e outro outra amiga no celular. O que é que você acha sobre eles, Mayra, para a gente que está iniciando, né? Uhum. Então, saiu um artigo recente falando sobre os efeitos da meditação online e pelo uso de aplicativos, né? Mostrando que principalmente na redução do estresse ele tem bastante benefício. Então, hoje em dia, a gente vê que tem diversos aplicativos de meditação guiada, em que tem uma pessoa instruindo onde você deve direcionar a sua atenção. Tem aplicativos de alarmes sonoros para indicar o momento de iniciar a prática e de finalizar a prática. Tem aplicativos de respiração para você acompanhar o tempo da inspiração e o tempo da expiração. Então, esses aplicativos, eles são válidos. À medida que a gente vai se aprimorando na prática, a gente vai percebendo que basta nós mesmos para fazer a prática de meditação. A gente vai abandonando esses aplicativos, as meditações guiadas. Mas para o iniciante, ele ajuda bastante. Porque eu acho que ajuda a focar, né, Mayra? Sim, sim. Uma outra dificuldade que eu senti foi a questão do incômodo com a postura. Às vezes eu sentia dor na perna, dor no pé, na coluna, né? E aí eu ficava meio incomodada, assim. Você tem alguma dica para a gente lidar com isso? Fora ficar deitada? Eu acho que se eu puder, eu vou fazer todo dia deitada. Aí vou dormir, né, Mayra? Bom, ficar deitado ajuda. Desde que não durma. Quando estamos sentados na cadeira, o que é mais importante mesmo para diminuir o desconforto é a gente manter a nossa cabeça alinhada com a nossa coluna, né? A gente fala que quando a gente está sentado, a gente mentaliza como se tivesse um fiozinho puxando a gente lá no topo da cabeça, deixando a gente o mais esticado possível. Mas como a gente não está habituado a ficar muito tempo parado, numa só posição, tende a começar a ter um desconforto na região lombar e na região dos ombros. Então, algumas coisas que ajudam se estamos sentados na cadeira, os pés apoiados no chão. Então, não dá para ficar de salto alto, tá? Tem que estar no chão. Não é que você precisa estar descalço, mas não pode ter salto, né? E a gente pode usar uma almofada de encosto lá no dorso para que a gente consiga manter essa postura. Trazer o ombro um pouquinho para trás e o queixo um pouquinho para dentro também ajuda a manter esse alinhamento e ajuda na concentração. No caso de usar uma almofada, é importante que essa almofada seja mais rígida para manter o quadril mais elevado que o joelho. E o joelho tem que estar apoiado no chão ou no tapete que você estiver utilizando. Com isso, você consegue manter a postura. Se vocês olharem lá no meu canal do YouTube, eu coloquei um vídeo especificamente de como se sentar durante a meditação, que ajuda a aliviar o desconforto. Mas se durante a prática você tiver com algum desconforto, você não precisa ficar parado sofrendo. Você pode mexer um pouquinho, não tem problema. Principalmente... Imóvel, não, né? Hã? Você ficar imóvel, está? Não, pode mexer. Principalmente se tiver algum formigamento na perna, então você pode mexer a perna um pouquinho. A gente só pede que se, por exemplo, você estiver em um ambiente que tenha mais pessoas meditando, é que você tente fazer de forma silenciosa para não atrapalhar
a meditação do colega, né? Mas estando sozinho, pode mexer, mexe para um lado, mexe para o outro. Se precisar levantar, levanta, volta a sentar. O importante é estar confortável, porque se a gente tiver desconforto, a nossa atenção sai da respiração para ir lá para a nossa dor. Entendi. E outra dificuldade que eu acho que quando eu falo, eu sempre tenho perguntado para meus pacientes se já conheceram meditação, se já tentaram, e é uma queixa minha e acho que deles também, é que assim, tem dia que a gente tá mais agitado, né? Então, assim, tem dia que a gente teve um ambulatório super pesado, a gente tá cheio de coisa na mente, então, quando eu tento fazer nesses dias, é como se eu não conseguisse tirar a minha agitação mental, né? Uhum. E aí, o que que você nos aconselha, Mayra, para tentar lidar com isso, né? É interessante que quando a gente senta para meditar, às vezes a sensação que a gente tem é que só a gente sentar para meditar que a gente começa a produzir um monte de pensamento. E a cabeça não para. Fica ali vindo aquele monte de pensamentos e realmente a gente não consegue se acalmar. A verdade é que a gente produz de 50 a 80 mil pensamentos por dia. É muita coisa. Só Caramba, não tinha essa noção. é muita coisa. Imagina, né? E imagina o estresse que essa quantidade de pensamento traz pra gente. O estresse, a ansiedade, a angústia, né? Porque eles estão ali o tempo inteiro. Só que como a gente está no modo automático normalmente, né? A gente está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, a gente não presta atenção nos nossos pensamentos. Presta atenção em alguns, não presta atenção em outros. Porque quando a gente começa a sentar e presta atenção na respiração, é aí que a gente tem realmente a percepção de que esses pensamentos estão passando. Não adianta a gente brigar, que os pensamentos, eles não vão embora. Isso é natural, faz parte da mente produzir. É a nossa forma de se relacionar com eles que faz com que a gente consiga uma prática tranquila. Primeiro é usar um foco de atenção, a respiração, por exemplo, né? Então, quando eu coloco atenção na minha respiração, eu começo a acalmar esse monte de pensamento que distrai a gente. Mas os pensamentos virão novamente. O que a gente faz? A gente percebe que os pensamentos surgiram, reconhece que eles estão lá e deixa eles ir. Mas como que deixa esses pensamentos irem? Trazendo a atenção de novo para a respiração. A gente pode fazer uma respiração normal, uma inspiração normal e uma expiração mais profunda. Com isso, eu consigo trazer a minha atenção para o momento presente, para o momento da minha prática. E o pensamento vai embora. Mas ele vai aparecer de novo. E aí, novamente, eu trago... Não tem jeito. Novamente, eu trago a minha atenção para a respiração. E à medida que eu vou fazendo isso, tem uma coisa que é muito importante. A meditação, ela é uma prática ativa, ela não é passiva. Às vezes a gente tem a percepção de que a pessoa está ali de olhinho fechado, sem fazer nada. Ao contrário, ela está num esforço intenso de trazer a mente sempre ao presente, porque os pensamentos vão sempre surgir. A gente não julga os pensamentos, se eles são bons, se eles são ruins, se são importantes, se são irrelevantes. A gente simplesmente observa, deixa eles ir, trazendo atenção novamente à respiração. Às vezes, fazer uma respiração mais profunda quebra um pouco essa linha de pensamento e traz de novo o momento presente. Tem até uma metáfora que é muito interessante, que diz o seguinte, que no início da meditação, a nossa mente é como se fosse uma catarata, o fluxo de pensamentos está ali, caindo. Mas à medida que a gente faz esse exercício de trazer a atenção para o momento presente, essa catarata, ela vai começando a se transformar no rio. Então, o fluxo de pensamentos vai começando a diminuir e a se organizar, até que finalmente repousa na imobilidade de um lago, né? Então, essa água são os pensamentos. Na imobilidade do lago, quando a gente tem essa serenidade mental, os pensamentos continuam lá, mas eles já não mais atormentam a gente. A gente consegue manter essa nossa atenção realmente focada, que permite com que a gente acesse esses estados de consciência internos. A Tatiana, oi Tati, está nos acompanhando. Ela perguntou se sem o app a gente foca na respiração para poder fazer a meditação? Sem a musiquinha, sem os tempos, sem usar um app desses, né? Do celular.
Como é que você faz? Porque você me disse que você já não usa app, né? Para Isso. fazer a meditação. Aí ela está perguntando se você foca na respiração. Bom, a gente pode usar vários elementos de focalização da atenção. O principal é a respiração, porque está na gente mesmo. Como eu falei, a gente só precisa de nós mesmos para meditar. A gente não precisa de mais nada. Não precisa de som, de aplicativo, de mais nada. Mas eles auxiliam, principalmente no início. Então, a respiração é um dos focos que a gente pode usar. Mas a gente pode usar, por exemplo, um ponto na parede. A gente pode usar a chama de uma vela. A gente pode usar até mesmo um pensamento. Desde que a gente coloque a nossa atenção naquele pensamento e não simplesmente, e só observe ele, não simplesmente comece a vivenciar esse pensamento que a gente está observando. Então, a gente pode usar várias coisas, por exemplo, a própria dor pode ser usada como foco de atenção. A gente direciona a nossa atenção para o local, para a região que sente dor e começa a observar todos os aspectos dessa dor. E a gente vai perceber que ela não é só uma dor doída, digamos assim, né? Que existe um calor, que existe um formigamento, a forma como a gente lida com a dor, né? E à medida que a gente vai observando isso, a dor vai deixando de interferir tanto nas nossas emoções, né? Elas já não atrapalham tanto. E aqueles, assim, chama de mantra, Mayra, que você fica pensando na mesma palavra? É um mantra que a gente chama? Desculpa. Isso. Isso Os ajuda? ajuda. Os mantras, eles podem ser sílabas, palavras, frases e até mesmo poemas, né? Que a gente repete e ele ajuda a trazer essa concentração também. Alguns mantras, eles têm o poder, inclusive, de alterar as nossas ondas cerebrais, que facilitam a concentração. Por isso que a gente vê com frequência as pessoas também recitando mantras. A gente ouve mantras em outros idiomas, especialmente em sânscrito, e não é necessário saber o significado daquele mantra. É a simples repetição daquilo que realmente vai alterando as nossas ondas cerebrais para ondas mais lentas, que são as ondas da meditação. Né? Bem interessante. Bem interessante, né? Eu até brinco que tem uma frase que eu gosto de falar, é o seguinte: quem mantra seus males espanta. Então a gente repete, né? Essas Vamos todo palavras. mundo achar logo um mantra para a gente espantar logo esses males que estão ao nosso redor, né? Isso. Mayra, e dicas, Mayra? Assim, eu sei que você tem várias dicas para nos ajudar nesse Sim. início, né? Começa aí a nos falar dessas dicas. Bom, são muitas, né? Aí até aproveito para dizer que lá no canal eu coloquei um vídeo também com 10 dicas para iniciar e finalizar a meditação. Então, a primeira dica é você escolher um local adequado, né? Preferencialmente um local silencioso ou que não tenha tanto barulho. Se a luz puder ser um pouco diminuída, facilita para não ter tantas distrações. E que de preferência que você não tenha interrupções. Você pode, inclusive, avisar as pessoas, por exemplo, se você está em casa, avisa a sua família, eu vou meditar. Aos Para filhos, evitar, bota um avisa cartaz, todo mundo. para quem Filho, sabe ler, né? cachorro, marido, todo mundo. Olha, estou indo meditar. Que um dia desses eu recebi um videozinho, a moça ia meditar e veio o cachorro atrapalhar ela. Então avisa o cachorro também. Então bota ele lá no outro canto, né? Que não possa Isso. vir, né? E aí escolha um local tranquilo, né? Encontre a postura que seja mais confortável para iniciar a prática. Aí, a partir do momento que a gente começa a prática, é muito importante desenvolver o sentimento de gratidão. A gratidão, seja pelos nossos mestres, pela nossa família, pelos amigos, por todos os seres e por todas as circunstâncias da nossa vida que nos trouxeram a esse momento, ao momento da prática, isso traz um sentimento mais positivo para a nossa mente e já começa a facilitar a nossa concentração. Então, é muito importante, sempre no início da prática, você agradecer, tanto as pessoas quanto as circunstâncias da vida. Depois é importante a gente saber qual a nossa motivação. Por que estamos meditando? Quando sabemos exatamente o porquê estamos meditando, isso inspira a nossa prática. Isso nos dá mais ânimo. Então, poxa, eu estou meditando porque eu quero aliviar uma dor.
Eu estou meditando porque eu quero me conhecer. Eu estou meditando porque eu quero ser uma pessoa mais amorosa. Então, isso realmente inspira a sua prática, te dá mais motivação. E a determinação. A determinação é muito importante, né? Para que você mantenha essa prática contínua. Você pode estabelecer metas. De preferência, comece com metas pequenas. Porque quando a gente supera essas metas, isso dá cada vez mais ânimo para a gente seguir, né? Às vezes, se a gente estabelece metas muito grandes, por exemplo, eu não meditava e coloquei na minha cabeça que agora eu vou meditar 30 minutos por dia, né? E eu não consigo, isso acaba trazendo culpa, desânimo, que é ruim, né? Então, pequenas metas, eu ouvi uma vez de uma amiga que falou que um colega dela disse que a cada semana ele aumentaria 1 minuto da prática de meditação dele, né? Então, ele começou com 1 minuto. E no ano, e ele faria isso ao longo de um ano. O ano tem acho que 44 semanas, né? Se eu não me engano. Quando chegou no final do ano, ele estava meditando 44 minutos. E ele não percebeu. Porque quando a gente vai aumentando paulatinamente, inclusive aquele desconforto que sente, ele vai passando. Porque a gente vai se adaptando, né? É igual quando a gente tem neném, né? O neném nasce com 3 quilos, a gente aguenta carregar a criança de 3 quilos, né? Aí chega a sua prima com um bebê de 10 quilos e você não dá conta de carregar. Mas agora, o seu filho está com 25 quilos e você carrega ele mesmo assim, né? A gente foi aos poucos desenvolvendo essa força. O mesmo acontece na meditação. Se a gente vai aumentando aos pouquinhos, né? De 1 em 1 minuto, estabelece uma meta que você possa alcançar. Com certeza você vai ter muita satisfação quando você superar essa meta, né? Então já falamos do local, já falamos da postura, da gratidão, da motivação, da determinação. Importante também ficar atento à nossa postura e às reações do nosso corpo, né? Primeiro, estar atento se a gente realmente está mantendo esse alinhamento, que vai ser importante para não ter o desconforto, e começar a observar no nosso corpo as nossas sensações e emoções. Quando a gente começa a ser mais consciente de como a gente reage às situações, de como as emoções estão no nosso corpo, onde a gente sente se é um aperto, se é um calor, se é uma culpa, alguma coisa assim, e a gente começa a ter mais percepção, a gente é capaz de lidar com isso e não simplesmente ficar refém da nossa mente condicionada, de ter aquelas reações automáticas e impossíveis. A gente começa a fazer escolhas. E isso é a nossa grande libertação. É a gente ser livre para fazer as nossas próprias escolhas. Depois a gente começa a atenção na respiração. Então, aquilo que eu falei, a gente começa observando o movimento, temperatura, os aspectos relacionados à meditação, que isso vai trazendo mais concentração e serenando a nossa mente. Isso ajuda bastante. À medida que a nossa concentração vai se estabelecendo, a gente vai acessando estados mais profundos, que são a grande chave do nosso conhecimento, né? Ao finalizar a nossa meditação, a gente pode fazer uma revisão da prática, né? Quais foram os passos que nós seguimos para chegar até aquele momento, né? Nesse dia eu me organizei para acordar mais cedo, né? E eu sentei de determinada forma e eu não tive desconforto. Quando a gente faz a revisão da prática, a gente é capaz de perceber o que foi positivo e o que foi negativo e repetir da forma como a gente gostaria que fosse. Mas uma coisa muito importante, as práticas não se repetem. Então a gente não pode criar expectativas de que se hoje eu tive uma boa prática, que amanhã eu vou ter uma boa prática novamente. Que isso não acontece, né? O importante é a gente ter sempre essa abertura para sempre conhecer o novo. Como se a gente nunca tivesse visto, né? Igual um neném, que está sempre conhecendo coisas novas, ele não sabe que aquilo é uma colher ou que aquilo é um garfo. Ele explora aquilo de todas as formas possíveis. E assim a gente deve fazer também na meditação. Não criar expectativas. E tudo que vier, né? Às vezes a gente tem práticas que trazem, assim, muitas percepções, muita tranquilidade, amorosidade. A gente sai dali feliz da vida. Outras práticas já são práticas mais introspectivas, que podem até trazer um certo sentimento de tristeza, alguma angústia, porque a gente acessa, às vezes,
às vezes, algumas emoções que estão lá no nosso subconsciente e que normalmente a gente não acessa. Não significa que essa foi uma prática ruim. Ao contrário, essa também é uma prática boa, né? As emoções, a gente não precisa julgar as emoções como boas ou ruins. O importante é a gente refletir sobre o porquê elas surgiram, para que a gente possa compreender e transformar as emoções negativas em emoções positivas. Depois da Desculpa, pode falar. Não, eu tô achando maravilhosa essa descrição, porque é um treinamento para a nossa vida, né? Porque é o que a gente precisaria fazer no dia a dia com tudo, né? Isso, Gratidão, motivação, determinação, percepção de nós mesmos, né? Então, é por isso que faz tão bem também, né? Porque é um treinamento isso, para tudo, né? isso. Maravilhoso. Você falou a palavra-chave, treinamento. A meditação é um treinamento, é treino diário. A gente tem que todos os dias treinar. Depois de fazer essa revisão da prática, a gente deve fazer uma reflexão. Muitas vezes durante a prática surgem algumas compreensões de experiências que a gente já vivenciou, que são o que a gente chama de insight, né? Experiências compreendidas. E fazer uma reflexão sobre essas experiências é a chave da nossa transformação. Simplesmente deixar que elas passem, a gente perde a oportunidade. A gente deve realmente refletir. Ao finalizar a prática, é muito importante dedicar os méritos dessa meditação. Quem a gente gostaria que se beneficiasse de tudo isso que a gente fez, dessa prática que a gente fez? Isso é importante porque reflete o reconhecimento da interdependência entre todos nós. Todos nós dependemos um dos outros. E a nossa felicidade depende da felicidade do outro. Com isso, a gente deixa de lado as nossas atitudes egoístas e procura fazer ações para que tragam bem-estar a todos os seres, né? E é dessa forma que a gente transforma o mundo. Com amor, com compaixão, sempre pensando nos outros. E quando a gente se levanta ali da nossa almofada, da cadeira, da cama, a meditação não acaba aí. A gente deve seguir consciente, consciente das nossas atitudes, consciente das nossas emoções, consciente de tudo que nós fazemos. Porque meditação nada mais é do que ter consciência de si mesmo. Que lindo, né? É, A gente precisa tentar, né? Eu vou começar amanhã. Muito pode ser lindo. hoje, hein? Pode ser hoje ainda, né? Pode Vai ser ser hoje. Muito, muito legal. Assim, realmente é um aprendizado para a vida, né? Para a gente. O porquê que a gente está aqui, né? E você falando dessa que nós somos interdependentes, eu acho que essa pandemia veio para ensinar muito isso para a gente, né? Que nós todos somos responsáveis pelo nosso bem-estar, mas dos outros. Então a gente precisa cuidar dos outros para que todos fiquem bem, né? Isso, Acho que a pandemia e a meditação podem nos ajudar muito nisso também. É isso, fantástico, né? isso. Tem uma pergunta aqui da Zedna. Oi, tia Zedna, tudo bem? Ela está perguntando como a meditação poderia ajudar nos níveis de glicose, Mayra. Assim, teria alguma... Tem alguns estudos que mostram que a meditação ela diminui principalmente alguns hormônios de estresse, como o cortisol, que é responsável pelo aumento da glicemia, né? Então, hoje, quem é diabético sabe que às vezes quando está mais estressado, mais nervoso, aí a glicemia vai lá para as alturas, né? Então, a meditação, ela ajuda a controlar a glicemia, reduzindo também os hormônios do estresse. E a própria ansiedade, né? Sim, com certeza, Mayra. Não, é maravilhoso. E você tinha dito que a gente ia fazer uma prática hoje, né? Juntos. Sim, sim. Vamos fazer? Vamos. O que é que você acha? Vamos sim. A Mayra pensou em a gente fazer uma prática juntos, aproveitando que o mundo hoje acontece de forma online e que a gente pode continuar o nosso calor humano, o nosso contato, né? Para através do mundo online também, porque o sentimento passa, né? Então, a Angela convidou a gente para fazer essa prática. Se ficou alguma pergunta, gente, que não foi respondida, ou surgir alguma dúvida depois, vocês podem mandar pelo direct para mim, né? Que aí a gente vai responder a todos. E aí vamos convidar, então, todos agora para fazer a prática. Vamos lá? Vou pegar aqui.
Como é que Esse as aqui é pessoas têm que fazer em um... casa, Mayra? Como é que as pessoas têm Bom, que ficar sentadinhas? então o primeiro é todo mundo procurar uma postura confortável. Se vocês estiverem sentados em uma cadeira, evite encostar no dorso da cadeira. Tire um pouquinho o ombro lá da cadeira. Você pode colocar uma almofada atrás, os pés apoiados no chão. Se alguém estiver deitado, é só deitar confortavelmente, tá? Esse aqui é um sino de meditação. Eu vou tocar uma vez para a gente começar e duas vezes para a gente terminar. Para manter a postura, vocês podem colocar o ombro um pouquinho para trás, mas é leve, tá, gente? Não é para ficar tensionando o ombro, não. E o queixo pode vir um pouquinho para dentro, que isso ajuda a manter a concentração e também esse alinhamento. Imaginem como se tivesse um fiozinho puxando vocês lá do topo da cabeça, tentando deixar vocês o mais esticado possível. E tentem manter essa postura. Se tiver algum desconforto durante a prática, não tem problema se mexer, tá? Pode relaxar um pouco a perna, relaxar os ombros, tá? Então, fiquem tranquilos, não precisa ficar paradinhos, rígidos, que isso aí acaba trazendo mais desconforto. Então, vocês podem optar ou por fechar os olhos, ou por colocar os olhos semicerrados, com o olhar direcionado para o chão, a 45 graus. Os olhos também podem ficar abertos, mas normalmente com olhos abertos a gente acaba se distraindo com as coisas que estão acontecendo na frente, né? Então, o ideal é ou olhos fechados ou os olhos semicerrados com o olhar direcionado ao chão. Mas é só o olhar direcionado, não é a cabeça, né? A cabeça continua mantendo aqui, tá bom? Então, vamos sentar numa postura confortável, mantendo o alinhamento da coluna com a cabeça, os olhos fechados ou semicerrados. E vamos começar trazendo atenção à nossa respiração, observando o ar que entra pelas narinas e sai pelas narinas. Procurando observar com curiosidade Teve um probleminha, caiu. Deixa eu chamar ela de novo, gente. Pra gente começar de novo. Ela caiu, eu vou chamar ela de novo pra gente tentar começar a prática, tá bom? Acho que a internet dela deve ter dado algum problema. Eu vou esperar ela entrar novamente para convidá-la. Podem ficar todos quietinhos aí, que a gente já vai começar de novo, tá bom? Seja bem-vinda quem está chegando agora. A gente já está chegando ao final da live, mas a Mayra está convidando a gente a fazer um exercício prático de meditação com ela. A gente estava começando e a internet dela teve um problema. Ela deve estar entrando novamente para a gente começar, tá bom? Então vamos esperar um pouquinho, que ela deve estar entrando para a gente poder começar de novo. A Indira, beijo para quem está chegando agora. Vamos esperar a Mayra entrar novamente para a gente fazer nossa prática. Acho que tivemos, como estamos tendo sempre, né? A internet nos ajuda tanto, mas de vez em quando a gente perde o sinal, né? E aí vamos esperar, porque eu acho que ela teve algum problema de conexão, né? Acho que mais um minutinho ela deve estar entrando. Deixa eu dar uma olhadinha se ela já chegou aqui com a gente. Ainda não. Acho que ela realmente teve Mas enquanto ela volta, eu realmente fiquei, assim, eu aprendi já muito e fiquei muito emocionada até, né, com tudo isso que ela falou, porque é muito bonito a meditação. E se a gente for pensar que a gente pode construir isso no nosso dia a dia, eu acho que pode ajudar muito a todos nós, né? Então, acho que é uma coisa que vale a pena nós tentarmos, né? Vamos ver se a Mayra consegue voltar para a gente fazer a nossa
Eu queria continuar agradecendo a todos que estão com a gente aqui, que chegaram antes, depois, que a gente tem uma rotina tão corrida, né? Mas para estarmos aqui discutindo, queria agradecer muito a todos, já de antemão, enquanto a gente espera a Mayra voltar. Vamos esperar mais um pouquinho. Se não der, a gente pode marcar um outro dia para ela entrar e a gente poder fazer a prática, né? Vamos dar mais um minutinho, se vocês toparem, para a gente ver se a Mayra consegue voltar, né? Acho que foi alguma coisinha de conexão. O pessoal está falando, a Tata tá falando que o mundo está muito acelerado, os benefícios da meditação são enormes, né? Realmente, gente, assim, é impressionante. Cada vez eu me convenço mais e realmente eu acho que a gente precisa colocar como prioridade, porque realmente tudo é prioridade, né? Então, acho que talvez a gente hoje entendeu um pouco mais do quanto benefício a gente pode tirar desse esforço que vai ser, né? Tentar fazer, mas eu acho que vale muito a pena. A Rafa Zenke teve muitos ensinamentos. Acho que vai ser legal. Tô achando que a Mayra realmente teve um problema de conexão. Uma pena, né? Porque estávamos começando a nossa prática. Ela é maravilhosa, né? Então, acho que eu vou esperar só mais um minutinho, gente. A Iana tá falando, bem-vinda, Iana. Ela disse que comprou a almofada de meditação. Eu comprei, mas a minha ficou um pouco grande para mim. Então, eu não consigo ficar confortável nela ainda. A gente tem que ir se adaptando, né? Eu, eu fico feliz. O pessoal tá falando que gostou bastante. Tô achando que a Mayra teve algum problema que ela não tá conseguindo voltar para. Vamos esperar mais uns minutinhos, né? Porque eu acho que quando eu consegui fazer a prática guiada por ela, eu consegui, várias vezes foram ótimas, assim, é bem mais fácil do que quando a gente tá sozinha. E é uma forma da gente ir aprendendo para fazer juntos, né? Então, se a gente conseguir fazer a prática com ela, bem-vindo, Fabiano, lá do Canadá, nos prestigiar. A Mayra estava aqui com a gente, teve um problema com a internet e a gente está esperando ver se ela volta, porque ela ia começar a prática com a gente. E a ideia hoje, gente, realmente foi essa. Eu tive essa oportunidade de conhecer mais a meditação realmente através da Mayra. É como o Cris falou, a Mayra tem difundido esse conhecimento em todo o nosso estado e nós, por trabalharmos junto a ela, tivemos essa. Às vezes a gente conseguiu até fazer práticas lá dentro do CEDO mesmo, grupos, cursos, né? Então, assim, acho que a gente tem que passar esse conhecimento e acho que nesse momento que a gente vivencia é muito importante a gente tentar usar uma ferramenta como essa para buscar o nosso equilíbrio, para que a gente possa continuar sonhando, buscando, né? Então, acho que a Mayra foi maravilhoso tudo que ela falou, né? E eu acho então que eu tô achando que ela não está conseguindo voltar, gente. Vai dar um minuto. Então, vou agradecer a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês é que deixam a nossa conversa mais enriquecida, né? E acho que agradeço muito a Mayra, porque ela realmente nos brindou hoje à noite com ensinamentos maravilhosos. Eu espero que seja útil para todos nós. E eu vou tentar já hoje à noite, como eu prometi a ela, começar nem que seja por 2 minutos antes de dormir. Um beijo, gente. Tchau. Fiquem com Deus.